Cara, nesse vídeo eu preciso falar sobre um assunto meio delicado, mas que mudou completamente meus relacionamentos. Depois de algumas experiências ruins, percebi que emprestar dinheiro para amigos é uma das piores decisões que alguém pode tomar. Não tô falando de pagar um lanche ou uma cerveja, mas de empréstimos mesmo, sabe? Aquela quantia que a pessoa vai te devolver depois. Vou explicar por que eu nunca mais faço isso e por que você também deveria pensar duas vezes. E olha que não cheguei a essa conclusão do nada. Na verdade, passei por várias situações constrangedoras com amigos próximos. Uma vez emprestei R$ 2.000 para um amigo de infância que estava passando por uma emergência financeira. Ele prometeu me devolver em 2 semanas. 6 meses depois, nada de dinheiro, e quando nos encontrávamos, era aquele clima estranho. Parecia que eu que devia algo a ele, entende? A amizade de anos acabou se desfazendo por causa disso. O primeiro grande problema de emprestar dinheiro para amigos é a mistura fatal entre relacionamentos e finanças. Pensa comigo. Quando você empresta dinheiro, a dinâmica da amizade muda completamente. Aquela pessoa que era seu parceiro de cerveja, seu confidente, agora passa a ser seu devedor. E isso cria uma hierarquia esquisita. Você começa a avaliar as escolhas financeiras dele. Tipo, ele tá sem dinheiro para me pagar, mas foi viajar no feriado? Ou, como assim comprou um celular novo se ainda me deve? A relação nunca mais é a mesma. Outra coisa que poucos falam. O constrangimento é inevitável. Tem aquela fase em que você fica esperando a pessoa mencionar o empréstimo, mas ela nunca toca no assunto. Aí vem o dilema: cobrar e parecer insensível ou ficar quieto e se sentir usado? Lembro quando emprestei R$ 500 para um colega de trabalho e semanas depois ele postava fotos em restaurantes caros. Cada notificação era como uma facada. Queria falar algo, mas tinha medo de estragar o ambiente profissional. Fiquei engolindo aquela sensação horrível por meses. A questão financeira também não é bobagem. Geralmente a gente empresta um dinheiro que faria falta se nunca voltasse. E, muitas vezes, é exatamente isso que acontece. Já emprestei dinheiro que estava guardando para um objetivo específico, acreditando que teria de volta em pouco tempo. Resultado? Tive que adiar meus planos porque a pessoa simplesmente esqueceu que me devia. Esse é um risco real que muita gente ignora quando decide ajudar um amigo com dinheiro. E tem mais um detalhe importante. Quando você empresta dinheiro para um amigo, está assumindo um papel que não é seu. Você não é banco, não é financeira, não tem estrutura para analisar riscos de crédito nem para cobrar inadimplentes. Se bancos com toda a sua estrutura e experiência ainda têm problemas com calotes, imagina você, que está emprestando baseado puramente em confiança e amizade, é como jogar com as cartas marcadas contra você. Muita gente acredita que emprestar dinheiro fortalece a amizade e mostra que você se importa. Na minha experiência é justamente o contrário. Uma amiga chegou a me dizer que se sentia mal toda vez que nos encontrávamos porque lembrava da dívida que tinha comigo. Com o tempo, ela começou a me evitar. Não foi por maldade, foi algo inconsciente. O dinheiro criou um elefante na sala que ninguém queria mencionar, e a amizade foi morrendo aos poucos. Falando em evitar, já percebeu como devedores começam a sumir? Isso acontece muito. O cara que antes respondia suas mensagens na hora, agora demora dias. Aquele amigo que sempre estava disponível para um churrasco, começa a inventar desculpas. É quase cômico como o padrão se repete. Tive um amigo que literalmente mudou seus horários no trabalho para não me encontrar no elevador do prédio depois que emprestei dinheiro para ele. As pessoas preferem se afastar a encarar a situação. Um aspecto psicológico interessante é o fenômeno que os especialistas chamam de aversão à dívida. As pessoas simplesmente não gostam de sentir que devem algo a alguém. Isso cria um desconforto tão grande que, em vez de lidar com a situação, muitos preferem fugir dela. Já notei como alguns amigos que me deviam dinheiro passaram a falar mal de mim para outras pessoas, como se estivessem tentando justificar por que não me pagavam. É uma forma de aliviar a culpa deles, sabe? Bizarro, mas acontece. E aí tem a questão da recorrência. Quando você empresta uma vez, e a pessoa não te devolve, mas também não há consequências, você basicamente está dando um sinal verde para que ela peça de novo. Tinha um amigo que começou pedindo R$ 200 para uma conta urgente. Devolveu, depois de muita insistência. Era como se eu tivesse virado o banco dele. Quanto mais eu emprestava, mais ele normalizava aquela situação. As desculpas, meu Deus, as desculpas. Semana que vem, sem falta, é que meu pagamento atrasou. Esqueci de transferir, mas faço hoje à noite. Você começa a ouvir tantas histórias que parece que a pessoa está numa espiral de azar interminável. O mais incrível é como a gente acaba aceitando essas justificativas.
Emprestei para um amigo que jurou que me pagaria quando vendesse o carro. Ele vendeu o carro, comprou outro e até hoje estou esperando meu dinheiro. Tem também o efeito dominó nas suas outras amizades. Uma vez que você empresta para alguém do seu círculo, a notícia se espalha. De repente, outros amigos começam a te ver como uma possível fonte de dinheiro fácil. Emprestei para um amigo do trabalho, e nas semanas seguintes 3 outras pessoas vieram com emergências financeiras. É como se você virasse o banco oficial do grupo, e isso muda completamente como as pessoas te enxergam. A questão da reciprocidade também fica distorcida. Quando você empresta um valor significativo, cria-se um desequilíbrio na amizade. A pessoa se sente em dívida em todos os sentidos. Uma vez, emprestei R$ 3.000 para um amigo próximo. Depois disso, ele começou a fazer favores que eu nem pedia, me trazer presentes aleatórios, tudo numa tentativa de compensar a dívida que não conseguia pagar. Nossa amizade virou uma espécie de transação contábil emocional. Perdeu toda a naturalidade. Também tem o problema da definição dos termos. Raramente as pessoas discutem claramente as condições do empréstimo. Vai ter juros? Em quanto tempo deve ser pago? O que acontece se atrasar? Sem essas definições, fica tudo no ar, e cada um interpreta como quer. Já emprestei dinheiro achando que seria devolvido em um mês, enquanto a pessoa achava que tinha 6 meses para me pagar. Esse tipo de mal-entendido é terrível para qualquer relação. Outro ponto importante. Emprestar dinheiro pode estar perpetuando um problema maior do seu amigo. Se a pessoa está sempre precisando de empréstimos, provavelmente ela tem um problema de gestão financeira que precisa ser resolvido. Ao emprestar, você está possibilitando que ela continue com os mesmos hábitos ruins. Um colega me pedia dinheiro todo mês antes do pagamento. Quando parei de emprestar, ele finalmente organizou suas contas, e hoje me agradece por não ter continuado alimentando o ciclo vicioso. E se a pessoa realmente estiver numa emergência? Esse é um argumento comum. Mas e se meu amigo estiver passando necessidade? Olha, se for uma questão de sobrevivência, como comida na mesa ou remédio essencial, considere doar o valor, sem expectativa de retorno. É mais honesto e preserva a relação. Um presente é um presente. Não cria dívidas nem expectativas. Já fiz isso algumas vezes e foi muito melhor para ambos os lados. Uma coisa que pouca gente considera são as implicações legais. Empréstimos informais raramente têm qualquer documento que os respalde. Se a quantia for significativa e a pessoa se recusar a pagar, você tem pouquíssimas opções além de aceitar a perda. Um conhecido emprestou R$ 15.000 para um amigo com quem tinha negócios sem nenhum papel assinado. Quando a amizade azedou, o dinheiro simplesmente evaporou e ele não tinha como provar legalmente a existência do empréstimo. Agora pensa no estresse emocional. Toda vez que você vê aquela notificação do Instagram com a pessoa curtindo posts, você pensa, ele tem tempo para rede social, mas não para me pagar? Isso corrói sua paz de espírito. Já passei noites sem dormir pensando no dinheiro que emprestei para um amigo que estava construindo a casa dele. A obra avançava e meu dinheiro não voltava. Aquela sensação de impotência é terrível e afeta muito mais do que só seu bolso. Vale mencionar também como isso impacta seus próprios planos financeiros. Quando você empresta um valor considerável, está essencialmente abrindo mão da liquidez daquele dinheiro. Isso pode comprometer suas próprias emergências. Uma vez emprestei uma boa parte da minha reserva de emergência para um amigo. 2 semanas depois, meu carro quebrou e tive que usar o cartão de crédito porque meu dinheiro estava investido na emergência de outra pessoa. Um erro que me custou caro. Emprestar dinheiro também pode criar uma ilusão perigosa sobre seu próprio status financeiro. Você começa a se sentir como alguém que pode ajudar os outros, mesmo que isso comprometa sua própria saúde financeira. Conheço gente que se endividou para emprestar dinheiro para amigos. Parece loucura, mas acontece. É aquele desejo de parecer bem-sucedido, de ser o salvador da pátria. No final, você acaba precisando de um salvador para você mesmo. Tem também o fator família. Quando você empresta para um amigo que é casado ou tem filhos, está indiretamente envolvendo outras pessoas na equação. Uma vez, emprestei dinheiro para um amigo que estava com dificuldades no casamento. Quando a esposa dele descobriu o empréstimo, ficou furiosa porque não tinha sido consultada. Acabei no meio de uma briga conjugal, sem querer. As ramificações de um empréstimo podem ir muito além da pessoa para quem você emprestou. Um dos comportamentos mais desconcertantes é ver a pessoa que te deve gastando com coisas supérfluas. Emprestei R$ 1,2 para um amigo que disse estar com dificuldades para pagar o aluguel. 2 semanas depois, ele estava publicando fotos de um novo videogame. Como você se sente? Traído, certo? E aí vem o dilema. Você tem o direito de questionar como ele gasta o dinheiro dele? Tecnicamente não. Mas, emocionalmente é impossível não se sentir lesado.
Já reparou como os pedidos de empréstimo sempre vêm embalados em emoção? Estou desesperado. Não sei mais a quem recorrer. Você é minha última esperança. Isso cria uma pressão emocional enorme. Você se sente culpado por considerar dizer não. Mas lembre-se, negócios e emoções não se misturam bem. Uma vez emprestei dinheiro porque um amigo chorou na minha frente. O choro passou, o dinheiro sumiu e a amizade também. E aí tem a questão da interpretação. Para você, aquilo é um empréstimo com data clara de devolução. Para seu amigo, pode ser interpretado como quando der eu pago ou até mesmo como uma ajuda sem compromisso de retorno. Já ouvi a frase? Pensei que você não precisasse desse dinheiro de volta, já que você tem condições. Como se o fato de eu trabalhar duro para ter uma vida financeira estável me obrigasse a financiar os outros. É surreal como as pessoas distorcem as situações. Existe uma alternativa que descobri ao longo dos anos: ajudar de outras formas. Em vez de dar dinheiro, ofereça conhecimento, contatos, oportunidades. Tenho um amigo que estava precisando de grana para um curso. Em vez de emprestar o valor, apresentei ele a um conhecido que precisava de um freelancer. Ele conseguiu o trabalho, pagou o curso e ainda começou uma relação profissional promissora. Às vezes, a melhor ajuda não é financeira. Outra abordagem. Se você realmente quer ajudar financeiramente, estabeleça limites claros. Defina um valor que você estaria disposto a perder sem ressentimentos. Senão, você já estava mentalmente preparado. Eu adotei a regra do dinheiro de pizza. Só empresto o que gastaria em uma noite de pizza com amigos. Se não voltar, considero que paguei uma pizza para aquela pessoa. Isso mantém minhas expectativas realistas e preserva as amizades. Se algum amigo te pedir dinheiro emprestado, sugira ajudá-lo a encontrar soluções estruturais. Ofereça-se para revisar o orçamento dele, indicar um curso de educação financeira ou até mesmo acompanhá-lo a uma instituição financeira para verificar opções legítimas de crédito. Um colega me pediu emprestado para pagar dívidas do cartão. Em vez de emprestar, ajudei ele a negociar com o banco uma condição melhor. Foi muito mais valioso que qualquer empréstimo. Falar não pode ser um ato de amor, sabia? Quando você recusa emprestar dinheiro para um amigo, está na verdade protegendo a amizade. Explique seus motivos com sinceridade. Algo como: valorizo muito nossa amizade e já vi relacionamentos serem destruídos por causa de dinheiro. Prefiro ajudar você de outras formas. A maioria das pessoas vai entender e respeitar sua posição. E quem não entender, provavelmente estava mais interessado no seu dinheiro do que na sua amizade. Uma coisa que aprendi com terapia. Muitas vezes emprestamos dinheiro por não conseguir estabelecer limites saudáveis. Queremos ser vistos como generosos, disponíveis, como um amigo que sempre ajuda. Mas isso pode ser um padrão prejudicial de comportamento. Trabalhar esse aspecto foi fundamental para mim. Hoje consigo dizer não sem sentir culpa e entendo que não sou responsável pelos problemas financeiros dos outros. Isso foi libertador. E se você já emprestou e está tendo dificuldade para receber de volta, aborde o assunto de forma direta, mas sem hostilidade. Algo como: ei, lembra daquele empréstimo? Estou precisando do dinheiro para X motivo. Podemos combinar uma forma de quitação? Às vezes a pessoa realmente esqueceu ou está evitando por vergonha. Dar uma saída digna pode ajudar. Sugira um parcelamento se o valor for alto. O importante é trazer o assunto à tona de forma clara. Resumindo tudo o que falamos, emprestar dinheiro para amigos é uma prática que raramente termina bem. Transforma relacionamentos, cria expectativas irreais, gera ressentimentos e muitas vezes resulta em perda financeira e emocional. Se você realmente se importa com alguém, encontre outras formas de ajudar. Preservar a amizade é muito mais valioso que qualquer quantia. No final das contas, seu trabalho não é ser o banco dos seus amigos, mas sim ser um bom amigo. E essas duas coisas raramente andam juntas. Se você gostou e se identificou com alguma parte, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui qual ideia fez mais sentido para você. Te vejo no próximo vídeo.